Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press. Hoje teremos um Aventuras Bibliófilas, trazendo justamente um livro que está na nossa atual campanha no Catarse, acho que tem poucos exemplares disponíveis agora, que é o Carta ao Juízo Supremo, Charles Fourier, tradução de Guy Rosier. Tem essa belíssima capa, parece saída de um filme noir, se passa em Miami, ou no Brasil mesmo, não é? É uma capa singularíssima, né? E é um trabalho sensacional, né? Vou comentar um pouco sobre ele. E como o título da nossa do vídeo deu a entender, a gente volta um pouco a um tema que é muito caro ao canal, a psicogeografia, né? A gente ficou um tempo sem falar de psicogeografia, mas agora também comemorando aí que o livro de Eduardo Cruz, o de Mark Valentine e John Howard, já está impresso, mas o do Eduardo Cruz vai entrar na gráfica aí nos próximos dias, né? A gente já vai ter o ISBN e tal, então meio que comemorando isso, né? E, enfim, vai estar ainda disponível para quem quiser, não pôde apoiar a campanha, né? É só entrar em contato pelo direct do Instagram ou de qualquer outra forma, diretamente comigo, com o editor, para obter o seu pacote, né? A gente ainda está aberto a isso, uma vez que não houve uma campanha de late pledge, felizmente por falta de tempo hábil e capacidade de estruturação de campanhas, né? Que é muito difícil, muita coisa para fazer. Mas hoje vamos tratar então deste material aqui, que foi escrito por Charles Fourier, e juntamente com este material aqui do Nathan Sheffer, uma outra plaquete da mesma série, né, Tendência Caça e Pesca, essa com essa papel lindíssimo, mas um vermelho escuro, um alaranjado, enfim, que é Rumo às Ruínas do Falanstério do Saí. Isso aqui tem tudo a ver com o nosso amigo Fourier. Mas quem foi Fourier? Bom, eu trouxe um material aqui sobre Fourier. Temos aqui este livro de Roland Barthes, Sede Fourier Loyola, bastante, é um célebre, é um livro, um clássico do Barthes, que ele faz uma proposta muito singular de análise desses três indivíduos, aparentemente completamente diferentes. Sade é o filósofo libertino, criminoso para alguns, né? Ou, sei lá, para a justiça francesa. O Fourier é esse utopista que está aqui representado nessa tradução. E o Loyola é Santo Inácio de Loyola, o santo criador da ordem jesuíta, né? E para o Barthes, os três tinham em comum a criação de linguagens. Eles eram logo... Ele usa o termo aqui que eu já não vou lembrar. Logoteca, alguma coisa. São criadores de linguagem, né? E discursivamente essa linguagem é única. A gente vai ver que realmente o Fourier ele tem uma linguagem única. E isso faz com que o pensamento dele seja único, né? Mas voltando ao Barthes, então ele é um criador de linguagens. E, de certa forma, o sistema político que ele desenvolve, que o Fourier é um filósofo político, vou comentar isso daqui a pouco, esse sistema político ele é baseado numa noção matemática de cálculo. E nisso ele coincide tanto com o Loyola, que tinha uma noção de cálculo para todos aqueles exercícios espirituais dele, né? Quanto com a noção do próprio Sade de cálculo dos prazeres, né? Esteno 120 dias de Sodoma. Tem um cálculo ali para saber quem teve mais ou menos prazer nos abusos, nas sevícias, nas torturas, etc. Né? Isso no caso do Sade. O Fourier fazia um cálculo também, de certa forma, entre miséria e prazer, pobreza e riqueza. E a ideia do cálculo é sempre dar um número positivo, e essa ser a sociedade, digamos assim, que ele imaginava ser uma sociedade transformada. O Fourier, ele era um filósofo político. Aqui a gente tem um livro em homenagem a ele, que saiu pelo Museu de Belas Artes de Besançon. Descartes Absolu fala também disso daqui, o Guy Rosier fala, Descartes Absolu. E é um livro sensacional, tem ensaios aqui de tudo quanto é surrealista que se possa imaginar, Georges Sebag, né, que foi bastante trazido pelas 100 Cabeças, e por aí vai. Bom, mas então, posto isso, além de criador de linguagens, o que era realmente Fourier? Fourier foi
um filósofo político de um período que vai da Revolução Francesa, mais ou menos, um pouco antes da maturação da Revolução até um pouco depois, até o período ali napoleônico, e depois também, né? E então ele é posterior ao iluminismo, né? E é um filósofo político. Ele tinha bastante, digamos assim, para ele a filosofia era uma coisa um pouco inútil, principalmente metafísica, então ele era um filósofo político com uma teoria aplicável, de certa forma, à sociedade, uma teoria política da sociedade. E que teoria seria essa? Né? O Fourier, em termos escolares, não sei se isso é ensinado mais nas escolas, mas na época que eu era do médio falava-se disso. Em termos escolares, ele é um socialista utópico, né? Então ele seria o oposto do maravilhoso metodologia do socialismo científico, não é? Baseado no materialismo histórico e dialético do Karl Marx e Friedrich Engels, só. Basicamente só, porque eles na escola não se fala de outras tendências de anarquismo, não se fala de certas tendências de um certo tipo de populismo de esquerda da época, representado, por exemplo, pelos socialistas revolucionários. Não, isso não existe. É só o marxismo, o comunismo lá, né, que seria o socialismo científico, Marx e Engels. E o Fourier também, por essa forma, digamos assim, esse discurso escolar, ele era sempre situado, eu me lembro que isso tinha até na apostila da escola, ele era sempre situado ao lado do Saint-Simon e do Charles Owen. Socialista utópico, era isso. Evidentemente, não é bem assim. Evidentemente, você não chama uma pessoa, essa nomenclatura é contemporânea, você não chamava um filósofo na época de socialista utópico, para ele isso não existe. A teorização dele, para ele, era prática, era factível, pelo menos em parte, ser alcançada. E a do Fourier digamos assim, o Fourier, ele é um filósofo que ele tinha um certo reconhecimento entre os utópicos, o próprio Marx falava isso. O Engels tinha até um carinho até maior que o Marx pelo Fourier. E mais que isso, né, posteriormente, especialmente com os surrealistas, né, com as vanguardas, e os surrealistas, aqui temos o Sebag, que é um célebre surrealista, pesquisador do surrealismo, né, traduzido, como eu disse, pelas 100 Cabeças, os livros teóricos dele, e depois pelos situacionistas, que não por acaso foram os teóricos, né, que estruturaram o Debord e outros, né, estruturaram as noções de psicogeografia. Surgiu o movimento situacionista. Então, é óbvio que não é por acaso, e por isso que este vídeo tem psicogeografia no nome, tratando de Fourier. Ele foi recuperado e passou a ter uma visão cada vez mais simpática, se não simpática, uma visão crítica mais que percebia um lado muito mais instigante da filosofia do Fourier em relação àquela austeridade, aquela visão do socialismo, entre aspas, científico, e de outros utópicos que tinham uma visão estatal, de domínio estatal e tudo mais, desde a época, sei lá, do próprio Thomas Moros, em que a utopia tinha escravo, até Campanella e outros, né? Até o próprio Owen e o Saint-Simon, né? Os dois que costumam ficar do lado dele, né? Do Fourier, no departamento de utópicos da escola, da formação escolar, né? Mas o que acontece? Então, por que essa recuperação? Como eu disse, o Barthes, né? Estruturalista, semiologista, né? Semiólogo, ligado à semiótica francesa, ele era amigo e colaborador do Reimann, também, né, recuperou aqui uma outra noção, tentando entender essa visão de cálculo do Fourier e tal. Mas por que, né, perguntaria-se, essa recuperação desse filósofo aparentemente meio obscuro, né? Existe um pouco no Fourier, inclusive você vê bem isso aqui, a linguagem dele é um pouco uma linguagem excêntrica realmente, né? Quando eu entrar aqui vocês vão entender melhor o que eu quero dizer com isso.
mas ele era um indivíduo excêntrico, né? Então é uma filosofia fascinante, então fica até fácil você realmente recuperar. O processo de recuperação do Fourier é muito parecido com o que aconteceu com Swedenborg, Emmanuel Swedenborg. Só que o Swedenborg aconteceu já no século XIX, né? Porque ele era mais antigo também, né? Quer dizer, ele foi recuperado, por um lado, por uns fanáticos, não fanáticos, né? Por alguns heréticos religiosos, que daria até no espiritismo kardecista, né? As visões do Swedenborg. É o puro espiritismo, se for interpretado de uma certa forma, o que é o anjo, o que é o demônio e tal. E enquanto filósofos né, artistas como Baudelaire tinham uma outra visão completamente diferente do Swedenborg, que levou para simplesmente a formação das vanguardas históricas, né, de uma noção, né, de poesia de confrontamento já na época do Baudelaire, uma noção de símbolo já na época do Baudelaire. O Fourier é a mesma coisa. É muito parecido, na verdade. Ele tem essa linguagem exótica, ou, digamos assim, excêntrica, e ele foi recuperado por conta disso, só que, por um lado, existe uma interpretação política mais complexa dele, e por outro, existe uma interpretação estética igualmente sofisticada. E essa interpretação política também é uma interpretação prática, teve uma implementação do que o Fourier falou em sociedade, muito mais do que foi falado por Owen, ou por Saint-Simon, os outros utopistas, ou pelos mais do passado, Campanella, Thomas More, né? A utopia do Fourier parecia palpável, e ela foi implementada durante todo o século XIX, né? E aí que a gente chega também no Como as Ruínas do Saí. Mas antes vou falar um pouco deste livro aqui, né, do Carta ao Juízo Supremo. É singularíssimo, né? O Guy Rezier faz um excelente trabalho, tanto de tradução quanto de introdução, situando essa carta. Essa carta foi descoberta não faz nem 50 anos, quando que foi a descoberta dela. Ela ficou num canto lá, ela é de 1800 e pouco, 1808, né? Ela ficou 1804. Ela ficou num canto dos departamentos de justiça franceses durante séculos, né? Demorou um tempão para ser descoberta. E aí foi publicada, e aqui é a tradução, né? Ela foi publicada, na verdade, sei lá, 1800 e tanto, né? O que acontece? Essa carta foi, como o título diz, endereçada ao que seria uma espécie de juízo supremo francês, na época. Inclusive a marcação de tempo é a marcação de tempo do calendário instituído na Revolução Francesa, que ainda era válido na época, no início do século XIX, com Napoleão, eles ainda consideravam os meses, né, naquele estilo de estações, né, Termidor, Univoso, né, etc, etc. Isso acabaria, acho que, logo depois da queda do Napoleão, né? Só que essa carta, todo mundo ficou com um pavor do que estava escrito nela, com muito medo. Parecia para eles loucura, né? Então o chefe de polícia meio que arquivou. A carta nunca chegou no destinatário, que era o juiz do Supremo. Então ela acabou perdida até ser republicada, né? Essa seria a primeira tradução. Essa carta do Fourier, então, esse que eu trabalho aqui, é meio que um resumo de todas as ideias do Fourier. O Fourier, ele tinha uma espinha dorsal teórica, que era uma ideia de harmonia, e uma espinha, e digamos assim, essa harmonia culminava numa implementação prática que seria os falancérios. A harmonia é uma noção política que ele desenvolve, em que haveria uma superação das etapas da humanidade, daí entende-se por que o Marx tinha uma certa admiração, porque o Fourier compreende a humanidade dividida em etapas, não é? Que seria a etapa civilizada, a etapa da barbárie e a etapa selvagem. Os nomes são autoexplicativos, né? A etapa selvagem seria uma etapa muito ancestral. A etapa da barbárie seria aquela etapa de tiranias, né? Se identificava na época muito com a Rússia, do czar, que tinha uma autocracia, né? Com o regime da Turquia, etc. Os regimes orientais, né?
E a civilizada é aquilo que eles tinham na Europa, um pouco na América do Norte, né? E Américas, né, em geral. Então o Fourier ele propõe a harmonia, que seria uma superação de todos esses regimes, esses sistemas, baseado justamente nessa noção de harmonia, né? Seria uma forma de que os prazeres, a somatória de prazeres da humanidade fosse muito maior do que a somatória que se tem hoje. E que isso justificasse aos olhos dos poderosos economicamente colaborar com essa nova sociedade. Sim, o Fourier não tinha uma visão pietista, religiosa, meio franciscana, que é muito comum no marxismo, que é muito comum no comunismo em geral, no anarquismo também, não é? Estou trabalhando na edição do Subversões, que tem os contos do Ilse Vinen, traduzidos brilhantemente por Bruno Costa, com um auxílio luxuoso, né, que também de um professor da UNB, que também faz, né, da Universidade de Brasília, que também faz o pós-fácil. E eu deparo lá com o Ilse Vinen, que era um aristocrata, ele se converter num operário anarquista, ele mandar fazer macacões azuis, que era a cor dos macacões dos operários espanhóis, de seda, né? Ele veio fazer uma mascarada de proletário, né? Então, isso é uma visão franciscana de política e isso abala bastante, e é muito frequente na esquerda. O Fourier não tinha esse problema, um pouco com o próprio Sade, né? Se eles têm em comum. Para ele, a sociedade deveria funcionar conforme as pessoas querem que funcione. Assim, se a pessoa tem um desejo de amealhar dinheiro, isso é o problema dela, né? O que não pode acontecer é que exista uma desproporção, uma disparidade muito grande entre quem está no topo e quem está na base. Então, a noção dele é meio que de aproximação dentro da sociedade, através dessa noção de prazer, da ampliação dos prazeres, dessas duas partes, de tal forma em que não exista tanta diferença, porque as duas partes vão ter prazeres parecidos, dado um pouco a própria dimensão de cada uma. Então, é uma noção muito instigante, porque ela, de certa forma, preserva, porque junto com esse aspecto quase religioso, franciscano, o voto de pobreza, que o comunismo, o socialismo costuma ter, não é? E é verdade, existe isso, né? Existe o obreirismo, foi um traço do movimento operário brasileiro durante muitos anos, uma certa desconfiança dos intelectuais, é comum, é frequente, não é papo de direitista falando de socialista de iPhone. Estou falando de concepções políticas que estão arraigadas aos modelos de luta política disponíveis, né? Então o Fourier ele vai um pouco diferente, a proposta dele é outra. E isso entra um pouco nessa linguagem muito exótica do livro, né? Quando ele vai falar, por exemplo, dos cálculos, né? Que ele fala até imortalidade, que ele fala assim que ele fez um cálculo da mesma forma que o Newton Colombo, ele tinha muita referência dessas duas figuras, né? Newton e Colombo. Que o Newton demonstrou a gravitação universal, ele demonstrou a gravitação dos desejos, né? Então é uma carta muito exótica, uma linguagem muito única, isso é muito fascinante. É claro que para um socialista ou alguém que tem uma visão política bastante centrada em praxis, tanto de direita quanto de esquerda, né? Aquela coisa, né? Chã, é óbvio que não vai agradar muito e vai parecer bizarro, mas é uma linguagem sedutora, isso sem dúvida nenhuma. E aí a gente entra na parte prática, que é a construção dos falancérios, né? Quer dizer, falancério, o nome vem de uma mistura de falange com monastério. Falange, formação militar grega, de 100, né? Soldados ou infantes. E o monastério, todo mundo sabe que é onde ficam os monges concentrados. A ideia era uma espécie de construção urbana, então uma projeção utópica em cima da cidade, em cima do que já existe ou do que não existe ainda, em muitos casos, como a gente vai ver aqui, de um edifício que fosse ao mesmo tempo exterior e interior, né? Quer dizer, tivesse um grupo de pessoas habitando e um grupo permanente de pessoas circulando ali,
visitando, comprando, indo em café, indo em shopping, ali dentro, loja, sei lá. Rural e urbano, né? A ideia do Fourier com os falancérios, que é fascinante, existe essa experiência pelo mundo todo, eu não sei se tem na Ásia, mas tem na América do Norte vários falancérios construídos nos Estados Unidos, acho que tem um no Canadá, tem no Brasil, que a gente vai ver aqui agora, tem bastante na Europa, Itália, Suíça, né? Porque como eu disse, é uma estrutura de fronteira. Ela é ao mesmo tempo interior e exterior, né? Que tem gente de fora e de dentro. Tem gente que é rural e urbano, que tem comércio, tem trocas comerciais e é autossuficiente, né? Ah, tem esse detalhe também. Os falancérios e o Fourier, ele é o primeiro indivíduo a postular uma teoria política em que é necessária a autossuficiência, que é uma espécie quase de obsessão da esquerda contemporânea, né? Da esquerda em geral, na verdade. Você tem que ser autossuficiente. Isso existe na China agora na guerra comercial, eles têm muito esse discurso, nós somos autossuficientes. Tem na Coreia do Norte, teve na Albânia. Essa noção de autossuficiência já vem aqui, porque cada falancério é autossuficiente. Né? É para ser, né? Pelo menos conseguir alimentar quem mora nele. Né? Então era uma visão de uma outra organização urbana, que esses falancérios seriam quase que mini-cidades, ao mesmo tempo é uma organização quase ecológica, né? Porque existe essa ideia de você tentar reduzir a dispersão de energia das cidades, né? Digamos assim, de construções numa cidade que não abarca mais a população, né? Você tem que tentar pensar mais coletivamente em aparatos mais concentrados também, porque você já não tem nem espaço mais para construir prédio, casa, comércio, né? Então ele já pensou nisso no século XVIII, né? E aqui o nosso amigo Nathan Sheffer, esse aqui é assinado por ele, que também é excelente escritor, além de tradutor exímio, né? Ele conta uma viagem que ele fez junto da namorada para um falancério que existe em Santa Catarina, né? Numa ilha, me parece, que é esse Saí. Um falancério, inclusive, mencionado pelos historiadores do fourierismo mundial, como eu disse, ó, né? Aqui temos aqui o Besançon, Museu de Besançon, com esse material sobre Fourier. Como eu disse, né, com a recuperação que ele teve com surrealistas, situacionistas e semiólogos, semioticistas, como Bach, do estruturalismo, ele se tornou um filósofo extremamente, digamos assim, a filosofia dele se tornou um ponto de virada, né? Uma busca para um ponto de virada dessas becos sem saída de teorizações políticas leninistas e tudo mais, elas parecem mais paradas no tempo e praticamente inúteis em certos aspectos, como ecologia, do que o pensamento utópico e meio fantástico, que o Fourier tinha umas ideias das pessoas viverem 200 anos, né? Quando a harmonia for institucionalizada e tal. Mas, mesmo com esses elementos exóticos, a teoria dele parece muito mais interessante e funcional que a do Lenin, pelo menos para uma civilização como a nossa, está à beira da extinção por falta de recursos, né? Porque são 8 bilhões de habitantes destruindo um ambiente que é também o que a gente come, né? Então, você tem que poluir para produzir mais celulares, mais implementos tecnológicos inúteis e poluindo o chão, né, o solo que a gente vem no nosso alimento, de plástico, né, o solo, o mar, tudo. Então, é um pensamento, por isso também, né, um pensamento que parece mais sofisticado e mais contemporâneo do que o pensamento político do século XX, né? Então aqui ele narra essa jornada, uma jornada porque é difícil de chegar a um lugar cheio de bicho, é uma aventura, é quase um Indiana Jones, é sério, é um relato que o leitor acompanha, digamos assim, o olho gruda até você terminar, porque como será que eles vão conseguir chegar? É muito difícil de chegar. E a forma como acontece, né, deles irem descobrindo o caminho, é quase uma forma instintiva, é quase aqui sim, é essa mistura do écart absolu, que é o desvio, como o Guy Rosier chama, é o desvio absoluto que é proposto
pelo Fourier em relação a tudo que está, digamos assim, estruturado, né? As estruturas que existem, é uma aventura que tem muito a ver com a ideia de deriva. Eu acho que provavelmente a ideia de deriva vem do, né, como eu disse, os situacionistas leram com muita atenção Fourier, então a ideia de deriva vem do Le Carre absolu, e é dessa forma que eles encontram, né, mais ou menos, não vou dizer se eles encontraram ou não, mas o caminho vai se montando, eles vão encontrando o caminho. Será que eles encontram? Não sei, né? Assim, quem lê vai descobrir. Para conseguir chegar nesse falanstério que foi completamente esquecido, tomado pelos bichos, é um lugar bem isolado que ele descreve, né? O litoral sul do Brasil é bizarro isso, porque é um litoral bastante isolado, abandonado, né? Enquanto que o litoral nordeste e sudeste, ele é extremamente repleto de população. Isso é uma característica da ocupação, né, do território brasileiro bastante singular, né? Como a parte de praia do sul não tem o mesmo destaque da parte litorânea do nordeste, por exemplo, ou do sudeste, né? E então eles têm que meio que ir localizando ali traços, sabe, quase como uma psicogeografia imaginária, né? E aí a gente chega realmente, né? Com o Eckhart absolu, a gente tem uma outra visão possível da psicogeografia, que é a psicogeografia imaginária, você imaginar como seria um território repleto de falansterios, por exemplo, né? Imaginar como você consegue evocar ou recuperar aquele falanstério transformado em ruína, porque elas no final viraram cooperativa agrícola e no final de tudo foram abandonados, né? Porque todo mundo foi para a cidade produzir material industrializado em massa, né? Então, esses dois livros são brilhantes. Recomendo ambos, evidentemente, não só para pesquisadores de política, mas para quem é interessado em psicogeografia, especialmente esse, mas esse também é importante. E esse aqui me parece estar esgotado, mas temos uns projetos para o futuro, talvez volte, quem sabe, né? E esse aqui ainda temos exemplares, tá um preço promocional e vocês ainda ajudam a campanha do Sr. Morfeu, né? A nossa campanha do nosso último visionário maldito da primeira sequência, né? Porque vai ter outra sequência, mas a primeira sequência termina com Leconte, com o Sr. Morfeu. Adquirindo esse, está um preço promocional muito barato. Você, no site da campanha, que está no link, né? No link que está aqui na descrição do vídeo, né? Campanha do Sr. Morfeu no Catarse. Apoiando, né? Adquirindo esse livro baratíssimo, né? Você vai conhecer um dos filósofos mais instigantes do século XVIII e XIX e ainda apoiar a campanha, né? Pode adquirir também o livro do Leconte, né, Sr. Morfeu, e conhecer melhor esse outro autor maldito, não é? Na sua própria disciplina, assim como Fourier é, de certa forma, um maldito na ciência política. Vou ficando por aqui, um abraço a todos e até a próxima.